Fala pessoal, Rodrigo Vilhena na área, trazendo mais um vídeo aqui sobre o Brasil, né? E que envolve bastante a questão da economia também. Teve essa coisa que o Lula declarou sobre quem vive de dividendo não paga imposto de renda. Basicamente, para quem não sabe o que é dividendo, são os lucros que a empresa distribui para os acionistas dessa empresa, né? Então a gente está falando de acionista, a gente pensa em bolsa de valores, mas vamos colocar num espectro mais simplório, né? Vamos colocar um MEI, por exemplo, que é até um Uber. Por ele ser um autônomo, né, ele pode conseguir ganhar muito mais do que o teto salarial que o autônomo paga para ser isento do imposto de renda, então é muito mais vantagem ele fazer um MEI para ele também é, não ter essa cobrança do imposto de renda sobre o trabalho autônomo dele como Uber. Estamos dando exemplo aqui de Uber, né? E esse lucro que esse MEI distribui para ele mesmo nada mais é do que os dividendos da empresa, né? Ele pode pegar esse valor, que não é lucro, e transformar em investimento, né? Então existe uma discussão. Eu vou trazer aqui dois vídeos sobre esse assunto, de duas pessoas que eu respeito como pessoas que têm conhecimento sobre o âmbito financeiro, do mercado financeiro. Vou trazer um vídeo simples para não ficar muito pesado mesmo, mas basicamente um tem uma visão libertária, que é o Mirai Investing, aqui o Luan Lincoln, né? Ele tem um background de advogado e agora ele é investidor. E o outro é o Sardinha Raiz, que é o Raul, né, o Raul Sena. Ele também tem um grande conhecimento sobre mercado de investimento, tem uma própria plataforma de ensino de como você pode investir e tudo mais. Não é uma recomendação, mas esses dois caras me ajudaram bastante a entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Eu já tinha um pouco de noção, mas todo conhecimento é pouco, então eu busquei mais conhecimento para isso. Se você tem interesse em saber sobre o mercado financeiro, esses dois canais são dois canais que eu acho interessante. Vamos ver o que o Mirai fala primeiro, o Luan, do canal Mirai Investing. Depois a gente fala sobre o que o investidor Sardinha fala no vídeo dele, né? Vamos lá. Recentemente declarou que quem vive de dividendo não paga imposto de Isso aí renda. foi a E essa declaração do Lula. discussão Essa é a declaração do Lula, né? Quem recebe dividendo não paga imposto de renda. Só que o próprio site do Poder 360, que está sendo utilizado aqui como capa pelo Luan, aqui do canal Mirai, tem escrito aqui, né? No subtítulo: declaração foi para a rádio da Bahia. Na realidade, quem recebe dividendos pagou imposto antes por meio de uma empresa. Em geral, com uma alíquota de 34%. Bom, vamos explicar um pouquinho sobre isso aí. Em tese, né? Na prática, não em tese, aqui no Brasil, um dos 3 países do mundo que não cobra ah, taxação de imposto de renda sobre dividendos, tá? Existem vários motivos pelo qual ah, o Brasil cobrava até um determinado ano, se não me engano 95, 85, não sei, alguma data próxima disso daí, e eles pararam de pagar porque eles entenderam que se eles não cobrarem, né, eles pararam de cobrar o imposto de renda porque eles entenderam que se eles não cobrarem, poderia haver uma possibilidade de maior incentivo ao investimento, né, dos investidores. Como a Bolsa de Valores brasileira na época era muito pequena e continua sendo muito pequena, afinal de contas, para se ter uma ideia do tamanho a razão de tamanho da Bolsa de Valores do Brasil e o quão pouco os nossos negócios valem no mundo, a Microsoft, que é a maior empresa, a empresa mais valiosa do mundo hoje, ultrapassou a Apple recentemente, é, vale mais do que a nossa bolsa de valores inteira. Então a gente inclui Petrobras, inclui Vale, que, diga-se de passagem, as duas são 40% da bolsa de valores brasileira, né? O que é um absurdo. Mas isso tem muito a ver com a intromissão do governo nesse sentido. E afinal de contas, a gente tem, desde essa liberação do imposto de renda, e vale salientar que o Paulo Guedes, né, o ex-ministro da Economia do governo anterior, ele já queria taxar os dividendos. A minha opinião sobre isso é que eu acho que é uma bobagem, né? E aí a gente vai colocar aqui nessa questão o Luan Lincoln do canal Mirai Investing, ele tem um posicionamento libertário, que eu vou colocar as descrições embaixo aqui também, o link do vídeo dos dois. Mas basicamente, eu vou colocar a descrição também do que é libertário e o que é liberal no sentido econômico, né? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês entenderem um pouco mais. E é importante salientar porque o libertário ele é um pouco mais ele tem um pouco essa visão mais utópica de que não existe a necessidade de você arrecadar tanto dinheiro, ou quase nenhum dinheiro, ou nenhum dinheiro, e não existe a necessidade do governo regular nada.
né? Que o mercado é autorregulável, as pessoas são autorreguláveis. É quase uma anarquia, vamos dizer assim, né? Mas tem suas peculiaridades que são distintas e por isso merece um título e uma descrição diferenciada, né? Então, o Mirai ele tem esse posicionamento mais libertário, ele também não acha que dividendo deveria ser taxado. Já o Luan, o Raul Sena, desculpa, do Investidor Sardinha, né, o dono do canal Investidor Sardinha, ele acha que no momento atual não vale a pena, e aí ele tem um bom argumento para dizer por que não vale a pena no momento atual. Ele também tem um bom argumento para dizer por que ele acha que faz sentido, é uma ótima ideia. E o Luan Lincoln ele tem um argumento ainda melhor para discordar do argumento do Raul Sena. E aí eu não vou colocar o trecho deles aqui, mas eu vou deixar o vídeo na descrição. Eu convido vocês a verem, porque esses caras são muito instruídos. Eles conseguem passar bastante informação e conhecimento sobre esse determinado assunto que é o investimento e o mercado financeiro como um todo, né? Principalmente para essa área de investimento. Bom, o Raul Sena, ele acha que no momento atual não vale a pena, não é muito inteligente fazer essa cobrança, porque você faz uma fuga de investidores do mercado financeiro. Com essa fuga de investidores, você tem menos dinheiro circulando entre as empresas, então as empresas, porque muitos investidores pequenos, e engana-se quem acha que quem recebe dividendo é um investidor rico, né? Também tem os ricos, óbvio, né? A gente fala aí de grandes nomes como a família Bassi, por exemplo, mas não necessariamente, né? A grande maioria dos CPFs, das pessoas físicas que operam dentro da Bolsa de Valores brasileira, são pessoas físicas de uma renda baixa, né? Baixa no sentido para a Bolsa de Valores, é claro, né? E nesse sentido, a gente entende que essas pessoas elas estão lá para receber esses dividendos, né? E tendo a taxação dos dividendos como imposto de renda, você vai ter um pouco de problema. Então essas pessoas acabam se sentindo, muitas dessas pessoas acabam se sentindo desencorajadas, afinal de contas, o mercado financeiro, muitas pessoas, né, a gente vê como reflexo. Eu já estou no mercado financeiro já há alguns anos, eu não trabalho com isso, né, mas eu pessoalmente faço com que tento entender e trabalhar com isso para a minha personalidade, para o meu ganho financeiro, né? E eu tenho percebido que muitas pessoas vão com a onda das notícias, da mídia e os impactos negativos que eles podem receber com aquilo. Por mais que aqueles impactos são baixos, né? 15%, que seja líquido do imposto de renda, ou 20% e tudo mais, o fato de você ter, e isso é uma coisa psicológica nossa, né? O fato de você ter 100% e saber que daqui a um tempo você vai passar a ganhar 80%, isso te incomoda e faz você pensar duas vezes se vale a pena ou não. E muitas das pessoas que investem, as pessoas físicas, elas investem por conta própria e não por uma corretora ou por algum agente financeiro que ajude eles, auxilie eles a entender se vale a pena de fato continuar ou não, né? Então tem esse ponto, eles não trouxeram isso, mas eu imagino isso também. Outro ponto é que como o nosso mercado financeiro ele é muito pequeno, né, em questão de investidores, a gente tem numa totalidade, se eu não me engano, de 5 milhões de investidores, que é muito pouco, né? Hoje a gente tem uma população brasileira, até o último censo que eu vi, 2022, se não me engano, é 220 milhões de habitantes, 218 milhões de habitantes, e 5 milhões de 218 é nada, né? Então a gente tem pouca representatividade, até nos Estados Unidos mesmo a gente pega como exemplo, né, uma das sociedades que mais mexe com o mercado financeiro, o mercado livre assim, que as pessoas têm liberdade de saber o que vão fazer com o seu próprio dinheiro e tudo. Mais ou menos 40% da população, em torno de 40% da população americana, ela é envolvida com o mercado financeiro americano. Então tem esse porém, né? E aí serve como incentivo para que as pessoas entrem, né? Elas veem que elas podem receber um valor lá sem ter nenhum tipo de dedução fiscal. O que aqui no Brasil a gente sabe que é uma puta vantagem, né? Afinal de contas, a gente tem dedução fiscal para tudo quanto é lado, taxa para todo lado, né? A gente tem hoje o Taxade lá como ministro da Economia, e diga-se de passagem, está sendo um péssimo ministro da Economia, até porque esse senhor aí que está aparecendo na tela impede com que ele faça as políticas econômicas que precisam ser aplicadas, né? Infelizmente, a gente está numa situação que a gente abusou do poderio econômico do Brasil, da capacidade que a gente poderia ter e inchou demais a nossa máquina pública, então a gente gasta demais, a gente não tem, esse senhor pelo menos, não tem a mentalidade austera, né? Então
de entrar na austeridade, diminuir os gastos, porque é a primeira coisa que você faz na sua vida, cara. Entendeu? Se você está gastando demais e você está com dificuldade para pagar suas contas, você vai diminuir seus gastos, né? Então o governo ele é irresponsável nesse sentido, até porque o dinheiro não é dele, não é ele que arrecada, não é ele que gera esse valor, então ele não compreende o valor desse dinheiro. É um dos problemas que o governo tem, né? E quando a gente vai falar sobre teorias econômicas, né? A gente entende por que as teorias da esquerda nunca funcionaram no mundo, e a regulação de mercado, regulação de preço, esse monte de absurdo que a gente vê por aí. Bom, voltando para o vídeo, então, a gente tem essa questão de não ser interessante, porque você tem uma pequena porção da população que é envolvida nos investimentos dentro da Bolsa de Valores, tá? Que define muita coisa do mercado nacional e do impacto que o mercado internacional tem sobre nós também. Então, quanto mais poder você der para esses investidores em termos financeiros, maior vai ser o poder do mercado financeiro brasileiro e maior vai ser a atratividade de investidores no país, né? Claro que esse não é o único dos fatores, mas é um fator determinante também, ajuda, né? Auxilia nessa decisão. Até porque o Brasil, como eu disse no início do vídeo, é um dos 3 países do mundo, né, com bolsa de valores, de mercado livre, que não cobram taxas sobre dividendos. As outras duas, se eu não me engano, é Lituânia e Eslováquia, ou Eslovênia, não sei. Que são países que são top 5 de tecnologia da informação, por exemplo. Para quem não sabia, é só um adendo aqui ao assunto. E aí o Raul Senna ele traz essa questão, mas ele fala assim, pô, eu acho interessante porque ele acha uma ótima ideia a taxação sobre dividendos, não no momento atual, mas num momento mais propício, que a gente tiver uma pujança maior, uma quantidade maior de investidores, digamos assim, pré-fixados dentro da Bolsa de Valores, aqueles que compram a ideia, que não vão sair por qualquer movimento desse tipo. E aí ele fala que é uma ótima ideia você taxar os dividendos num cenário mais propício, é claro, não hoje, né, não atualmente, do jeito que está a Bolsa de Valores do Brasil, para você incentivar com que as empresas, porque a empresa não gosta de pagar imposto, né? A empresa tem várias formas de continuar pagando os acionistas, digamos assim, né, sem ser com dividendos, então tem outras formas, e eu não vou entrar nesses detalhes mais técnicos, mas eles entram nos vídeos deles, e por isso que eu convido vocês de novo para ver o vídeo dos caras, eles são bons. E aí você fala assim, pô, então vamos cobrar dividendo. Esse dividendo vai ser cobrado na fonte, porque tudo na Bolsa de Valores basicamente é cobrado imposto direto na fonte. E com essa cobrança de imposto na fonte, a empresa vai sentir que não vale a pena mais você distribuir dividendos, né? Então ela vai segurar esse dinheiro e vai reinvestir esse valor. Então você pensa, ele vai gerar mais emprego, a empresa vai ficar maior, etc. E isso não acontece. Tá? Porque existem esses outros meios que eu citei, que a empresa vai se sentir motivada a usar desses outros meios para poder fazer essa distribuição de dividendos. Até porque, de novo, pode haver a saída de capital de dentro do mercado financeiro por conta disso. Pessoas que estão esperando o recebimento de dividendos, né, que eles trabalham o seu dinheiro de uma forma inteligente para que eles recebam dividendos das empresas, os lucros das empresas, são divididos aos acionistas. Então ele reconhece que não vale mais a pena e pode ter saída dessas pessoas, né? Já houve uma grande saída de investidores do mercado financeiro brasileiro, né, na metade do ano passado, e com esse tipo de medida tende a acontecer cada vez mais, né? Talvez não o estrangeiro, mas o brasileiro pode ficar um pouco pé atrás, até porque a gente tem outras opções, como fundos imobiliários e tudo. Não é uma recomendação, mas o pessoal acaba mudando, porque o fundo imobiliário ainda não tem a taxação, né? Ainda não está nem sendo discutido esse assunto. Então tem muito mais coisa. Mas eu vou trazer uma argumentação do Luan Lincoln, que é uma argumentação muito sensata, eu concordo com ela. Para te dar a razão mesmo, eu penso isso, mas eu não fixei ainda a argumentação dele, então eu acho interessante ele mesmo falar no vídeo dele aqui e ver como que ele foi contra essa argumentação do Raul Senna, em que ele diz que é uma ótima ideia taxar os dividendos. Vou só achar aqui e a gente já coloca nessa parte aqui. Primeiro eu vou colocar uma parte interessante que muitas pessoas falam sobre isso, né? Fim do JCP. O JCP é uma outra forma de distribuição de dividendos, entre aspas, né? Que as empresas elas tinham uma redução na carga tributária, fazendo a distribuição desses dividendos chamados JCP, em que eles pagavam uma determinada taxa. Essa taxa de pagamento do JCP ela era menor do que a tributação da carga tributária que a empresa tinha que pagar.
Então era uma puta vantagem para essa empresa. Vale destacar que de outros argumentos dos dividendos mesmo, no início lá da reportagem do Poder 360, que fala que na verdade os dividendos já são cobrados ao menos 34% em média, né? Podendo chegar aqui no Brasil até 37% da taxação da carga tributária dessas empresas, ou seja, elas já pagaram em toda a cadeia de produção, então não faz sentido você pagar no dividendo, sabe? Então, é claro que aqui no Brasil a gente está acostumado com pagar taxa de tudo de forma repetida, né? Então o nosso patrão paga para contratar a gente, ele paga para pagar o nosso salário, a gente paga para receber nosso salário, a gente paga para manter o nosso salário, então a gente faz vários pagamentos, são mais ou menos 3 ou 4 pagamentos de taxa que a gente faz sobre a mesma coisa, né? No final das contas é uma única atividade de uma mesma pessoa está sendo paga 4 vezes taxa para o governo, o que não faz muito sentido, mas aqui no Brasil faz porque porque os nossos políticos gostam de fato de mamar no nosso dinheiro, né? Então a gente precisa começar a ter uma noção austera um pouco melhor de entender. Pena que o funcionalismo público, a gente envolve professores, rede pública e tudo mais. Não é uma crítica não, até porque eu tenho um irmão, tenho família que trabalha como professor do estado, do estado de Minas e tudo, municipal também, em que eles precisam entender que às vezes eles vão abrir mão de um aumento deles para uma melhoria geral da sociedade, né? Então, infelizmente a gente deixou chegar no ponto que está, porque o nosso governo tem sido assim durante vários anos, né? Aqui em Minas a gente sofreu com isso por mais de 10 anos, né? Com uma administração ineficaz, e essa administração ineficaz trouxe para nós esse prejuízo que hoje, a população de hoje está tendo que pagar com esse prejuízo que foi acumulado durante 10, 15 anos, né? Mais de 20 anos na verdade, que é uma dívida que tem aí com a União e tudo. Que eu já trouxe em outros vídeos, convido vocês a visitar o canal para ver um pouco mais sobre a RRF, que outros estados do Brasil estão passando por isso também. Mas vamos ver. Aí tem essa questão, né? Favorece a taxação, o ambiente político favorece a taxação de dividendos e fim de JCP, que eu acho um absurdo, né? Político ganhando todo o dinheiro que eles ganham. Se eles tivessem investido dinheiro para ganhar em dividendos, eles poderiam fazer um mandato, já sumir de lá, parar de roubar dinheiro, né? E ajudar bastante a gente também. Mas vamos lá. Divergência nesse sentido, como bem dito aqui pelo advogado Gabriel Quintanilha. Ele cita algumas pessoas e eu acho muito importante essas citações, por isso que eu deixei essa parte aqui. Tributar JCP e distribuição de lucro é um discurso que pega bem na sociedade, porque parece que vai tributar o rico, mas não está. Está tributando o setor produtivo. Ainda o contador... Tem isso, né? Eu citei sobre a questão de muita gente não ser rica, as pessoas que estão investindo na bolsa, principalmente dos anos 2020 em diante, né? A grande maioria dos investidores pessoa física hoje no Brasil vieram dessa época, então são pessoas que estão iniciando, né? 2 anos, 3 anos de bolsa de valores, você é um iniciante ainda. E o que ele falou é verdade, né? Você está tributando o setor produtivo, aquele que gera riqueza e faz com que o governo receba cada vez mais taxa, né? Cada vez mais dinheiro nominal, cada vez mais valor nominal, numa mesma taxação em porcentagem. E isso inclui todos os setores, todas as partes da sociedade, né? A gente fala de emprego, então se você taxa a empresa, você também está correndo o risco de fazer com que essas empresas mandem gente embora, né? Então tem todas essas questões que as pessoas não param para pensar. É populismo isso daí, né? Mas vamos lá. José Miguel Rodrigues cita o seguinte, que um eventual fim desse tipo de provento, ele está falando do JCP, poderia ter um efeito colateral importante para as empresas, o crescimento da base do imposto de renda. Então, uma série de problemas que a extinção do JCP e o retorno do imposto de renda sobre dividendos poderia acarretar. E é importante lembrar aqui que a nossa... Aí ele cita sobre a questão da Microsoft, né, que eu tinha falado mais recentemente no vídeo. Vamos achar essa parte aqui. Aí o Raul Sena fala um pedaço, vamos ver esse pedaço do Raul Sena aqui e a gente já deixa também na bolsa. E o trecho do vídeo é este. Novo tributo, sem rediscutir esses tributos que já existem. Esse é meu ponto de vista. Eu não tenho problema nenhum com o imposto sobre dividendos. Raul, nenhum problema. Eu acho que o imposto sobre dividendos ele é maravilhoso, desde que a gente... Vou dar uma pausa e frisar de novo. O Raul, nesse mesmo vídeo, ele se declara liberal. Liberal, para quem não sabe, tem um ponto de vista econômico que define isso daí. E o Luan é libertário no ponto de vista econômico também. Então tem uma divergência entre os dois. Então um concorda que pode existir um mínimo de controle, ou seja, dessa taxação, e o outro já acha que não deve existir nenhum tipo de taxação. Eu não discordo nenhum dos dois. Eu acho que eles têm bons argumentos para dizer o que eles estão dizendo.
mas como uma pessoa que gosta da liberdade individual, né? E eu respeito a sua liberdade, a minha liberdade, eu sou mais a favor de você não taxar mesmo, né? Porque já taxou durante toda a cadeia produtiva. Mas vamos lá. Remova os impostos da cadeia produtiva. Por quê? Se você tirar o imposto que é feito esse de nota fiscal e essas coisas todas e cobrar imposto só na hora de transferir o dinheiro da conta da empresa para a pessoa física, você vai ter um estímulo para que os empresários invistam mais em vez de distribuir o lucro, porque ele não quer pagar imposto. Você vai ter um estímulo para que ele contrate mais. Você vai ter uma capacidade maior de fazer mais dinheiro para essas empresas, de crescer, de gerar empregos e de gerar novos produtos a melhores preços para a sociedade. Então, isso reflete muito na vida da população de modo geral e também refletiria na empresa. Acho maravilhoso que a gente esteja discutindo a criação sobre o imposto sobre dividendos. E não é a primeira vez que a gente discute isso. Então, não foi só o Lula discutir isso. Sendo honesto aqui, Paulo Guedes lá atrás já falava, né? Dando a César o que é de César, Paulo Guedes já falava sobre a tributação de dividendos e em vários outros governos a gente já teve essa discussão anteriormente. Então veja, deu para entender com esse trecho qual é o ponto de vista do Sardinha. Basicamente, se você retira a carga tributária pesada nas empresas, principalmente durante toda a cadeia produtiva, e cobrar apenas sobre dividendo, isso seria algo bom. Ele citou como maravilhoso, inclusive. Só que eu discordo. Ah, Luan, você discorda porque você é libertário, então por princípio você discorda de qualquer aumento de tributação ou criação de imposto. Sim, mas não é apenas por isso, mas pelos efeitos que isso poderia causar. Veja, ele cita que haveria um estímulo à não distribuição de dividendo porque o acionista, o sócio, o empresário não gostaria de pagar imposto, obviamente. E assim, esse dinheiro que não foi distribuído, ele passaria a investir ainda mais no negócio. Só que tem um detalhe, não necessariamente o empresário distribui dividendo porque é uma obrigação legal ou estatutária. Muitas vezes ele distribui esse dividendo porque ele não tem como alocar esse capital em outro projeto de investimento. Perceba que se você Dá uma pausa e fazer frisar sobre algum exemplo que ele está dando aqui. Ele falou sobre essa empresa, talvez fictícia, vamos dizer assim, mas acontece muito no setor de geração de eletricidade, né? Elétrico como geral, não só geração, transmissão e tudo mais. Então a gente tem um exemplo aqui em Minas Gerais de CEMIG, por exemplo. Então não adianta forçar. Você tem planos de projetos dentro dessas empresas, como por exemplo da CEMIG, né? Se eu não me engano, ela passou mais ou menos 5 anos sem investir em projetos novos, né? E tem as concessões, então as concessões têm que vencer, eles têm que juntar dinheiro durante um tempo. Então, o que o Luan está falando é muito real, né? E a gente pega o exemplo das empresas que no mercado financeiro são as empresas mais estáveis que existem, né? Estáveis no sentido de perenidade, como o pessoal do mercado financeiro gosta de falar. É o setor mais perene que existe na Bolsa de Valores, não tem como discutir disso, né? E mesmo esse setor mais perene, ele tem essa dificuldade de reinvestimento. Então, não necessariamente vai acontecer o que a Rosana falou. Vamos ver o que mais que o Lincoln falou. Você tem um excesso de capital, um excesso de caixa sobrando na empresa, você vai ter que dar a melhor destinação a esse recurso, tentar rentabilizá-lo da melhor forma possível, aumentar o seu CAPEX. Só que se você não tem nenhum projeto de investimento com uma taxa interna de retorno que justifique esse investimento. Então não é como se o dividendo ele só fosse pago por uma obrigação legal ou normativa. Porque veja bem, existe uma obrigação das empresas distribuírem dividendos. Tem uma porcentagem, 20%, sei lá quanto que é o mínimo, né? Mas não é só por isso que as empresas, é isso que ele está trazendo aqui, muito consciente que o Luan está falando. Mas por uma questão de necessidade de distribuição de parte do lucro, porque se você pegar a totalidade do lucro e investir em projetos de investimento, mesmo sem ter bons projetos, você vai estar forçando projetos não rentáveis ou aquisições sem sinergia. É o caso da empresa que vai pegar esse recurso e realizar várias aquisições, fusões, sem necessidade, sem sinergia e queimar ainda mais o dinheiro do acionista. Um ótimo exemplo que a gente pode dar sobre esse negócio de fazer fusão e etc. e queimar dinheiro sem pensar muito no futuro é a Magazine Luiza. Já chegou a valer R$29 a ação, hoje está valendo R$3, R$2, sei lá quanto está valendo. Então está ali faltando um pezinho para pedir recuperação judicial. Então, o que ele está falando é bem real. Ele não está dando exemplos, mas ele parece que automaticamente foi pensando nesses exemplos. O Peter Lynch denominou essa situação de diversificação de diversas atividades que a empresa promove por excesso de caixa como piorização da empresa, de piorar efetivamente. Então, o que acontece é, se a empresa tem o que fazer com esse dinheiro, ela não vai distribuir. Olha o caso da PetroRio, distribui muito pouco. Olha o caso da 3R Petroleum, não distribui nada. Então, não é verdadeiro o discurso de que se você
criasse o imposto sobre dividendos, as empresas passariam a investir melhor e isso desenvolveria ainda mais a riqueza do país. Isso não é verdadeiro, porque as empresas que já têm projetos de investimento rentáveis, elas já não distribuem dividendos. Agora, as empresas que não têm como alocar a totalidade desse recurso, elas distribuem parte desses recursos na forma de dividendos. Por isso, eu entendo que o efeito seria contrário. Além de você desestimular o investimento no mercado financeiro pelos pequenos acionistas, desenvolver o mercado de capitais aqui no Brasil, você ainda ensejaria essa ideia de priorização das empresas, em que elas iriam forçar projetos de investimento simplesmente para não distribuir dividendo, porque o dividendo é tributado. Portanto, a questão não é tão simples assim. O melhor a se fazer é não alterar essa legislação. Ao menos, se for criar esse tributo, se eles conseguirem um consenso nesse sentido, que pelo menos se mantenha o JCP, que é uma mínima garantia que a empresa tem de redução da sua carga tributária. Porque supor que vai haver uma compensação de carga tributária na empresa é no mínimo ilusório. É acreditar na classe política brasileira. E nós não temos nenhum motivo para ter qualquer mínimo de crença nessa classe, que ao longo do tempo só se mostrou parasitária. E haverá aqueles que dirão: "Ah, Luan, cuida do seu canal, porque você está debatendo Isso é muito importante, tá? uma questão de outro canal." Veja, essa questão afeta a tributação dos dividendos, afeta todos os investidores. Eu sou analista de valores imobiliários. Portanto, eu tenho o dever normativo de defender os interesses dos investidores. E o interesse dos investidores, dos pequenos acionistas principalmente, está em não tributar dividendos. Então eu preciso me pronunciar a respeito dessa matéria e colocar em debate a opinião de um influenciador de finanças relevante aqui no país. Até porque, em quase 100% do que ele falou no vídeo dele, eu concordo, exceto... Eu também concordo. E para finalizar esse vídeo aqui, o que ele está falando é muito importante porque a gente precisa entender o que é ética de trabalho, tá? Ele está dentro de um ramo de trabalho que envolve investimento, né? E ele é muito responsável nesse sentido quando ele fala sobre isso. E ele tem toda a razão de falar sobre isso. Ele tem que trazer sua opinião sobre essa questão. E ele traz um ponto muito importante. Os pequenos investidores, aquelas pessoas que têm pouco capital, que não têm capacidade de fazer investimento bruto em empresas gigantescas, são esses caras que fazem esse tipo de investimento. Eu sou um deles, né? Dentro dos investimentos, com essa esperança de receber esses dividendos, né? E vai impactar quem? Não vai impactar o mais rico, né? Então aquele velho discurso do Lula de que a gente vai taxar o mais rico até agora não aconteceu e não vai acontecer. Sabe por quê? Porque, primeiro, o governo está com eles. Segundo, se taxar o mais rico, sabe o que ele faz? Ele pega todo o recurso dele e vai embora. Ele vai embora e investe em outro país. Por que ele vai ficar num país que está prejudicando ele? Hoje, a gente tem um problema muito sério em relação à parte econômica do país, que é o agronegócio. O nosso governo trata muito mal aquele que é responsável por pelo menos 50% do nosso PIB. Então a gente devia dar um pouquinho mais de valor para o nosso agronegócio. Eles são responsáveis, sim, pelo país não ter ido para o buraco de uma vez por todas, né? Então vamos pensar mais nessas coisas. Você pode falar assim: não entendo de parte econômica, o meu negócio é social, eu acho que o último presidente foi ruim na questão social, e eu não sei se na econômica foi bom, ponto final. Na parte social a gente pode falar que teve suas divergências, tinha muitas opiniões polêmicas, para dizer o mínimo, né? Mas o que eu acho que a gente precisa ser consciente como brasileiro, a gente passou da hora da gente começar a entender que a gente precisa ser austero, a gente precisa compreender que tudo que a gente precisa fazer precisa de um valor monetário, que a gente precisa ser responsável. Então a gente precisa encarar o país, também os governantes que a gente escolheu, como pessoas como se fossem a gente. Então no dia a dia a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que andar na linha, a gente tem que fazer tudo direitinho, porque senão a gente leva prejuízo, senão a gente perde o carro, perde a casa, perde a família, né? E o governo não é assim. Então a gente tem que começar a ser um pouco mais inteligente. Lembra, 2024 tá aí, votação, então vamos escolher nossos vereadores bem, nosso prefeito bem. O recado tá dado. Meu nome é Rodrigo Vilhena, seja bem-vindo ao canal, se inscreve aí, dá aquela força, tamo junto, valeu!